Olá, colegas, bem-vindos a este webinar. O meu nome é Eduardo Nuno Januário, eu sou um dos coautores dos projetos Explora 7, 8 e 9 e agora também do projeto Experimenta, juntamente com os nossos colegas Carlos Brás e Eliana do Carmo Correia, que estão aqui também hoje connosco. Durante a formação presencial que nós demos a convite da Porta Editora entre janeiro e março, nós abordamos o tema de um elefante que está dentro das nossas salas. Esse elefante chama-se telemóvel. Na realidade, ele vem dentro das mochilas dos nossos alunos. Os nossos alunos trazem os telemóveis para a sala de aula e a tentação para lhes tocar é muito grande. Será que nós podemos usar esses telemóveis para a disciplina de Física e Química? A realidade é que os telemóveis têm muitos sensores que nós podemos utilizar na nossa disciplina. Desde logo, sensores de luz, sensores de campo magnético, giroscópios, barómetros, acelerómetros. Tudo isto são sistemas de aquisição e tratamento de dados que podemos aproveitar para a nossa disciplina. Em Física e em Química, os telemóveis não são meros dispositivos de comunicação. São antes sistemas de aquisição e tratamento de dados que, aqui há uns anos, as escolas adquiriam, mas que agora vêm imediatamente na mochila dos nossos alunos. A nossa ideia é realmente perceber como é que podemos utilizá-los. Até 2019, não nos passava pela cabeça utilizar telemóveis em contexto de sala de aula. No entanto, na sequência da pandemia, muitos alunos puderam acompanhar as aulas apenas devido ao facto de terem um telemóvel. Os telemóveis impediram muitos alunos de ficar para trás. Sendo assim, neste momento, é pertinente fazermos a questão: será que podemos usar os telemóveis em contexto de sala de aula? Do nosso ponto de vista, a utilização dos sensores dos telemóveis pode ir ao encontro de diversas áreas de competência-chave do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente informação e comunicação, raciocínio e resolução de problemas, relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia e, claro, saber científico, técnico e tecnológico. Há diversos aspectos positivos relacionados com a utilização de sensores de telemóveis nas aulas de Física e Química do 8º ano. Desde logo, o envolvimento dos alunos, que é maior, e a facilidade de utilização que eles revelam neste tipo de equipamentos. No telemóvel nós temos vários sensores no mesmo equipamento que podem ser usados em simultâneo. Para além disso, esses sensores podem ser usados dentro e fora da sala de aula. Os sensores estão acessíveis através de diversas aplicações gratuitas. Há também diversos aspectos negativos relacionados com a utilização de sensores que há que ter em conta. Desde logo a distração ou utilização indevida. Sabemos muito bem que o TikTok ou o Instagram são muito interessantes e a tentação é grande. Por outro lado, o excesso de horas de ecrã que os alunos podem ter. Todos nós passamos muitas horas a olhar para ecrãs. Será que faz sentido termos mais horas de ecrã? Cada professor deverá ter isto em conta e ponderar. Por outro lado, a desigualdade no acesso ao equipamento. Da mesma maneira que os alunos mostram sapatilhas, também mostram telemóveis. Nós estamos convencidos da nossa experiência que este problema se pode resolver, por exemplo, através da realização de trabalhos de grupo, em que cada grupo utiliza apenas um telemóvel. Por outro lado, não menos importante, é a questão da fragilidade do equipamento. Há que ter em conta que os equipamentos são caros e frágeis e que a sua utilização deve ser feita com precaução. Ao longo da formação que temos dado, a convite da Porta Editora, nós temos recebido muitas sugestões da parte dos nossos colegas e agora vou passar a palavra ao nosso colega Carlos Brás para falar um pouco sobre isso. É verdade, Duarte. Durante a formação explorámos várias aplicações, o Science Journal, o Physic, o Fifox e o Physics Toolbox. Os professores tiveram a oportunidade de ver algumas atividades desenvolvidas à custa destas aplicações. No Science Journal, nós vimos que, para além dos sensores, conseguimos ter um pequeno jornal, portanto, a recolha de fotografias, de dados, de texto, de tabela, a par da recolha dos dados recolhidos a partir dos sensores, poderia ficar tudo guardado e depois exportado para um computador e, portanto, para ser tratado pelos alunos. O Fifox, mais vocacionado para a recolha de dados, nomeadamente à distância, podendo ser controlado a partir de um portátil, permite o desenvolvimento de atividades muito interessantes na área da física.
O Physics Toolbox era basicamente um conjunto de sensores que também podem ser explorados, mas aquilo que os professores mais desejaram ver explorado era o Physique, que de todas as aplicações é aquela que tem o maior potencial pedagógico. Das atividades desenvolvidas, nós exploramos, por exemplo, a medição da velocidade de uma reação química com recurso ao sensor da luz. Era uma atividade bastante simples, que convidamos os colegas a explorar e, nomeadamente, através dos documentos que são fornecidos durante a formação. A variação da intensidade da luz que atravessa uma solução permite determinar qualitativamente e até quantitativamente a velocidade da reação química. Também, utilizando o Physique, foi possível calibrar, digamos, um copofone e, portanto, os alunos puderam relacionar a altura de enchimento do copo com a frequência que este emitia e também perceber a diferença entre um som puro e um som harmónico. A atividade que mais impacto causou junto dos nossos colegas foi justamente esta, a utilização do telemóvel como sonar. Conseguimos medir velocidades de 343 metros por segundo. Utilizamos, portanto, uma superfície rígida, uma superfície mais almofadada para absorver as reflexões paralelas que ocorrem na sala e conseguimos efetivamente determinar, e é possível determinar com bastante rigor, ou a distância a que está o objeto, introduzindo o valor da velocidade do som a uma determinada temperatura, ou, introduzindo a distância, determinar a velocidade do som. Por fim, utilizando o sensor de luz, podemos também determinar a taxa de transmissão através de um vidro transparente e de um vidro translúcido, perceber que através do vidro translúcido a intensidade da luz, portanto, uma parte da luz é absorvida e a outra é refletida, e jogamos ainda com o facto de uma das superfícies ser polida e a outra não. São atividades que resultam muito bem para alunos de 8º ano, são muito simples de fazer e temos, portanto, os protocolos disponíveis para os colegas poderem explorar com os alunos. A aplicação que os professores mais desejaram ver explorada foi o Physique, e trazemos assim mais uma atividade para explorar as potencialidades do Physique. Desta feita, uma atividade envolvendo o som para alunos de 8º ano, relacionada com a aprendizagem essencial, relacionar a partir de atividades experimentais a intensidade, a altura e o timbre de um som com as características da onda e identificar sons puros. Nós vamos nos concentrar justamente na identificação dos diferentes instrumentos musicais, produzindo a mesma nota a partir de 2 instrumentos e explorando aquilo que é o espectro sonoro e, portanto, perceber o timbre dos diferentes instrumentos. Vamos então explorar a atividade com o Physique. Eu vou chamar a aplicação. No início da aplicação, temos a facilidade de importar o protocolo através de um código QR. Eu posso perfeitamente adicionar e digitalizar um código QR que no site no site da aplicação tem o protocolo, está em inglês, portanto não vale a pena neste momento estar a fazer isso. Vamos seguir as indicações que temos nos nossos documentos. Vou criar um notebook, um documento. Vou escrever aqui um texto. Aquilo que nós vamos analisar vai ser o timbre. Eu vou escrever aqui timbre. Estou a criar o meu caderno de anotações. Muito bem. E, portanto, neste momento eu tenho aqui um título para a nossa atividade. O Physique tem uma biblioteca de sons e eu vou utilizar o som de 2 instrumentos. Vou chamar ferramentas. Posso selecionar, ele tem diapasões, flauta, guitarra, oboé. Eu vou escolher o oboé. E vou pretender registar então, indo à aplicação microfone, vou recolher então a frequência fundamental do oboé. Volto novamente, neste momento já está a fazer a leitura, não está a gravar. Vou às ferramentas então e coloco o oboé a tocar. Voltando aos instrumentos, podemos ver que registra cerca de 440 Hz.
adicionei o valor ao meu logbook, ao meu caderno. Agora pretendo registar o espectro de áudio. Vou só parar aqui o oboé para que os colegas possam ver, então, no meu notebook, o que é que eu já registrei. Portanto, neste momento eu tenho como título o timbre, tenho a frequência fundamental, 440 Hz do oboé, e tenho aqui o espectro sonoro do oboé. Então, se eu pretender agora distinguir o oboé, por exemplo, da guitarra, basta-me adicionar aqui a informação acerca da guitarra. Eu vou começar por adicionar, para distinguir, vou aqui acrescentar então guitarra. Ok? É apenas um título para eu poder distinguir os restantes instrumentos. Vou às ferramentas, vou selecionar a guitarra. Temos a guitarra a tocar. Vou então para os meus instrumentos e vou selecionar nos instrumentos o microfone e a frequência fundamental. Adicionei o valor da frequência, como viram é da ordem dos 440 Hz. Vamos agora analisar o espectro. Seleciono então o espectro de áudio. Adiciono ao caderno, vou só aqui parar o som. Voltamos aqui aos instrumentos, vou aqui ao meu notebook. Ora bem, vamos então ver o que é que nós já recolhemos. Temos então no início a frequência, portanto, estamos a estudar o timbre. O primeiro instrumento que verifiquei que estivemos a medir foi o oboé. Tinha uma frequência fundamental de 440 Hz. E temos aqui o espectro de áudio. Aqui temos a guitarra. Como veem, a frequência fundamental é aproximadamente a mesma, 439 Hz. E temos aqui o espectro da guitarra. E como podem ver, e podemos mostrar aos nossos alunos, o espectro da guitarra e do oboé são distintos, apesar de a nota musical ter sido a mesma. E, portanto, podemos mostrar aos nossos alunos, através de uma aplicação e de uma atividade tão simples como esta, a diferença entre os dois instrumentos com base no timbre e nas frequências harmónicas que os dois instrumentos possuem. Carlos, gostei muito da tua apresentação. E já que estamos numa de apresentar aplicações francesas, temos aqui outra aplicação francesa. Chama-se Mirage, Moléculas Simples. E esta aplicação surge na sequência de outras sugestões de professores que nos pediram mais aplicações para a química. Nós, na formação presencial, apresentamos uma atividade de medição da velocidade de reação de uma reação química através da medição de uma grandeza física, que era a intensidade luminosa, mas agora vamos mostrar como a química pode ser vista em realidade aumentada. Vamos mostrar modelos moleculares em realidade aumentada através de uma aplicação de telemóvel. Esta aplicação, chamada Mirage, permite-nos a visualização de moléculas extremamente simples através de cartões que estão na ficha de trabalho que vão receber. Por exemplo, este cartão permite-nos a visualização de um modelo molecular do metano, CH4. A ideia é que os alunos do 8º ano, pura e simplesmente, cheguem à composição qualitativa, à composição quantitativa e à fórmula molecular e que indiquem se isto é uma substância elementar ou composta. Aqui trata-se de uma substância composta constituída por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Temos mais cartões. Este é o primeiro cartão do metano, mas aqui está já outro cartão. E este cartão representa um modelo da molécula de dióxido de carbono, constituída por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Depois temos aqui o modelo da molécula de água, constituída por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Já aqui a aparecer está um bocadinho maior, agora, é o etano, C2H6.
Está aqui agora o modelo do amoníaco, constituída por um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. O O2, ou seja, o dioxigênio ou oxigênio molecular, constituído por 2 átomos de oxigênio. Esta é um bocadinho maior, é a molécula de propano, C3H8. Podemos ver aqui o seu modelo, com 3 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. E mais um modelo para terminar, um modelo da molécula de acetileno, o gás de soldar, também conhecido como etino, constituída por 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. Aquilo que nós pretendemos é, desta forma, lúdica e através da realidade aumentada, fazer com que os nossos alunos do 8º ano consigam fazer modelos de moléculas e perceber a sua constituição. Regresso então ao FISIC para mostrar uma atividade direcionada para a cor. Está relacionada com uma aprendizagem essencial que solicita distinguir experimentalmente a luz policromática de monocromática. Na aplicação FISIC devemos selecionar o colorímetro e posteriormente o espectro de cores. E depois podemos observar as cores dos cartões de 1 a 8. As cores são obtidas por composição das 3 cores primárias, verde, azul e vermelho, em quantidades que variam numa escala entre 0 e 100%, enquanto que a cor preta apresenta valores próximos dos mínimos ao nível de verde, azul e vermelho. A cor branca aproxima-se de valores máximos em termos de azul, verde e vermelho. O amarelo apresenta uma percentagem superior ao nível das cores verde e vermelho. Já o roxo reflete predominantemente o azul e o vermelho. Como podemos avaliar estas atividades? Nós já sabemos que a avaliação integra tanto a avaliação formativa, que é aquela que acontece em sala de aula, que decorre do cotidiano dos alunos, e a avaliação sumativa, que é aquela que é periódica, que no fundo é o balanço das aprendizagens dos alunos depois do processo ensino-aprendizagem. As atividades com sensores de telemóveis podem ser avaliadas com rúbricas. As rúbricas de desempenho dos alunos podem ser feitas com a recolha de informação diversa. Apresentações orais, trabalhos de pesquisa, projetos. As rúbricas são essencialmente descritivas. No entanto, podem ser também utilizadas com atribuição de classificações. Há professores que o fazem. No nosso caso, para as atividades com sensores de telemóveis, temos de atender, por um lado, ao desempenho do aluno no decorrer da atividade laboratorial, seja em termos de segurança, ao nível do procedimento e manipulação de materiais, quer através, por exemplo, da execução do procedimento. Mas, por outro lado, também temos que atender ao registro que o aluno faz, ao registro dos dados, à interpretação dos resultados e também ao nível das conclusões, ao nível das discussões que têm entre grupo e com o professor. Temos então aqui a rúbrica com os critérios ao nível da segurança, destreza, adequação e também ao nível da análise, na interpretação e registro dos resultados e das conclusões. Temos também aqui uma grelha de observação que permite, de facto, ao professor avaliar os seus alunos, tendo em conta que parâmetros segurança, destreza, adequação ao nível da execução do procedimento e do registro e depois na análise, na interpretação dos resultados também e na discussão das conclusões. Colegas, chegamos assim ao fim deste webinar. Espero que tenham gostado. Todos os documentos que foram aqui mostrados, inclusivamente os documentos que foram utilizados na formação presencial, serão enviados aos participantes deste webinar. Espero, sobretudo, que possam utilizar estes documentos em contexto de sala de aula, que eles vos possam ser úteis a desenvolver situações de ensino-aprendizagem mais enriquecedoras para todos e, caso tenham algo para nos dizer, caso nos queiram fazer sugestões, está aqui o nosso e-mail. Muito obrigado e até uma próxima.